Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje, né? Como não rolou nada de muito interessante durante a semana, nada que acho que valesse a pena trazer para cá que eu pudesse acrescentar, eu estava vasculhando nos canais de corte dos podcasts, que é basicamente da onde a galera que faz react tira os conteúdos, né? Uma fala do Gessé de Souza, onde ele diz: o PT é o plano B da direita, quem realmente comanda o Brasil, né? Eu não sou muito não, eu não sou muito próximo das ideias do Gessé de Souza, tenho algumas discordâncias, né? Mas hoje eu vou ver aqui alguma coisa, vamos ver o que que sai daqui hoje, né? Já deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreve aí no canal para dar aquele apoio e vamos lá. Inteligência limitada. Mas antes, Lava Jato, a ascensão do Lula no poder, por que permitiram o Lula chegar? Porque ele tentou antes, né? Contra o Collor, perde. E depois, como ele consegue, então? Porque Se ele era um cara tão odiado e a elite não queria ele no poder. Porque ele assinou uma carta de compromisso com a elite de São Paulo. O Lulinha Paz e Amor, ele teve que baixar o tom. Exatamente. Falou, eu não vou bater. É aquela questão que muita gente que analisa a figura do Lula fala que se você pegar e for analisar os discursos do Lula, ele cada vez vai caminhando mais à direita, mais à direita, mais à direita, para se tornar palatável para a elite, para se tornar palatável para a burguesia. E aí você pega a primeira medida dele quando ele sobe ao poder, é a carta aos brasileiros, que todo mundo apelidou depois de carta aos banqueiros. Deixou que o Banco Central fosse nomeado pelos interesses dos bancos, etc. Né? Ao mesmo tempo em que ele ajudou os mais pobres, os mais ricos nunca ganharam tanto. Banco, né? Claro. Né? Lucros estratosféricos. E não tinha outro jeito de fazer isso. Não teria outro jeito para ele. O Itaú. O Itaú não era um banco tão grande quanto ele é hoje, na época que o Lula entra, né? O Itaú era um banco nacional, ainda assim de médio, né, para grande, né? Não era um banco tão relevante assim. Depois que o Lula entra depois dos 8 anos de governo do Lula, o Itaú virou um dos maiores bancos da América Latina. Ele se fundiu com o Unibanco, expandiu seus horizontes de operação, né? E aí, a gente sabe como isso aconteceu, né? O rentismo, foram eles que montaram em cima da dívida pública e toda a questão que a gente sabe. Ele de governar sem ter feito esse pacto. Por que isso? É uma ótima questão. Eu estou fazendo um livro novo, que eu não vou contar o título, mas que é exatamente sobre isso. Né? Entende? Quer dizer, por que a fragilidade do PT? Né? No caso. Eu acho que tem a ver com a descontinuidade. E o jeito que eles conseguiram. Se a gente tivesse esse discurso, a gente não consegue ser eleito e não consegue governar. Aí eles têm que mudar do discurso pro real, né? Mas é aquela questão, né, mano? Quando você para e pensa, a social-democracia, ela sempre degenera a direita. Vocês entendem? Tanto é que, se eu não me engano, é o Lenin que vai falar que a social-democracia é a antessala do fascismo, né? O que acontece? Você pega os dois governos do Lula, as classes mais desfavorecidas, os pobres, né, a franja mais fragilizada da classe trabalhadora, teve sim acesso a consumo, né, mas não teve um processo de formação político-pedagógica dessa galera, foi só consumo, né. Se você não tem se você tem somente uma elevação do padrão de consumo e você não tem uma elevação da consciência dessa classe trabalhadora, o que acontece quando essa classe trabalhadora, quando essa camada de pessoas, quando esse grupo de pessoas vai vir uma piora nas suas condições de vida? Eles vão apelar para discursos radicais, porque eles já conquistaram pouco, e eles não querem perder aquele pouco, né? Então eles tendem a se aliar àquela pessoa com um discurso que é diferente, que chama mais atenção. Porque, presta atenção, se vocês pegarem depois de 2010, você tem ali a segunda eleição da Dilma, a primeira eleição da Dilma ela já não foi tão bem votada assim quanto o Lula. Na segunda ela ganhou para a páreo, né? E aí acontece, você tem um paralelo às duas eleições da Dilma, você tem toda uma mobilização, tanto da mídia quanto dos diferentes aparatos sociais de construção de uma imagem negativa tanto da Dilma quanto do próprio PT, né?
E aí o que acontece? Esse trabalhador que eu falei, que eu me referi, que ele tem um certo, não um desespero, mas ele tem aquela necessidade de manter as suas poucas conquistas, que seja o seu poder de consumo, que seja, sei lá, um empreguinho melhor. Ele quer manter essa pequena conquista dele, ele não quer regredir, ele não quer voltar a consumir menos, voltar a ter um padrão de vida mais baixo. Como o candidato A, que eu estava votando, que me deu isso, não está conseguindo me entregar mais, eu vou para outro candidato que pelo menos consiga manter isso aqui, né? Que virou o governo. Eu acho que tem um outro componente que a gente deve... E você acha que foi diferente também? Depois eu queria a comparação do governo 1, 2 e o 3 do Lula. Tá. Do 1 pro 2... Você... do 1 pro 2 pro 3, todos são neoliberais. Eu acho que teve diferença. Já teve. Então vamos lá. Já teve. Mas você ia falar disso do novo livro, né? Desse tema. Exatamente. Por quê? Qual é a diferença do PT? Quer dizer, o PT vai descontinuar a herança do trabalhismo de Vargas. Sim. Né? Vai ter gente no PT, Francisco Verfó, por exemplo, chegou a ser secretário-geral do PT, que vai demonizar esse tipo de coisa, como se agora pudesse ter só sindicatos livres, etc., como se não fosse uma ajuda numa coisa que não existia nada, entendeu? Quer dizer, faz parte do PT, em boa medida, né? É o plano B da elite de São Paulo, entende? Quer dizer, obviamente você tem Lula com a sua história, né, o seu compromisso real com os mais pobres, né? Mas você não tem um projeto alternativo ao projeto elitista no PT. Não, é aquela questão, tipo assim, por mais que o Lula tenha essa preocupação com as camadas mais pobres, por mais que exista toda essa questão dentro do governo Lula, qual que é a alternativa dentro do próprio PT a essa linha de conciliação, essa linha de... Porque se você pegar nesse governo do Lula agora, ele só vai cedendo para a burguesia e não consegue nada. Ele virou meramente um gestor da ordem neoliberal com um verniz social. Só isso que ele é hoje. O Getúlio Vargas tinha tentado criar. Não tinha? Né? Montado uma identidade nacional. Não tinha porquê. Né? O mundo, como ele vai ser explicado para as pessoas, foi construído pela elite. Né? O PT vai nascer como um partido que vai ser o partido da ética na política. Você lembra? Verdade. Lembra disso? Ou seja, ele pega o veneno que a elite construiu para criminalizar qualquer acesso popular e se define nos seus objetivos como isso. Se você é dominado pelo discurso do seu inimigo, por mais votos que você possa ter, você vai sempre produzir voo de galinha. Porque quando você não for mais interessante para os donos do poder, você vai ser facilmente defenestrado. Entende? Você está dentro de um horizonte de ideias novo. As ideias definem o mundo. Né? É uma bobagem esse negócio de matéria, não sei o que e tal. Não existe matéria neutra. Toda matéria já está perpassada por valores e ideias. Né? Isso aqui que vocês... não, isso aí é verdade. Não existe neutralidade. Criou-se. E aí que entra a questão. Por que se cria esse verniz de neutralidade? Olha só. Por que o pessoal da direita coloca a esquerda como algo diferente da normalidade? Porque eles são a normalidade. O que eu quero dizer como assim, eles são a normalidade? Eles são o padrão ideológico. O padrão ideológico que é difundido hoje em qualquer mídia é neoliberal. Neoliberal de direita. Não de direita, que eu não gosto dessa nomenclatura de direita e esquerda, né? Mas enfim, eu prefiro muito mais assim, neoliberal, marxista, definir por assim, porque você define a linha teórica do cara, você consegue definir a prática do cara. Né? Ou a prática da pessoa, né? Mas quando você pega, por exemplo, é um padrão neoliberal de cada vez maior mercantilização da vida, né? Você pode falar que, por exemplo, não, mas tem os conservadores. Gente, você acha realmente que o Nicolas Ferreira vai falar sobre estatização? Ele vai defender uma política neoliberal com um viés extremamente conservador. O que eu quero dizer com isso? Ao mesmo tempo que ele vai defender a privatização de diferentes setores públicos, ele vai defender uma legislação, por exemplo, que é contra o aborto. Você pode muito bem ter um neoliberal que defende a privatização e é a favor do aborto. Você entendeu? E aí, tipo assim, quem quiser entender um pouco sobre a questão de como o neoliberalismo ascende, eu recomendo muito o livro da Wendy Brown. Apesar dela ser uma Foucaultiana, eu não gosto de Foucaultianos, né?
ela vai mostrar muito bem como o neoliberalismo ele vai, ao sabor do momento, se aliar a determinadas correntes, mesmo que controversas à própria ideologia, né, para permear os diferentes estratos da sociedade, para permear os diferentes estratos das instituições públicas e por aí vai, para implementar, né, a sua agenda. E aí, tipo assim, um livro nas ruínas da democracia, nas ruínas do neoliberalismo, a ascensão da política antidemocrática no Ocidente, da Wendy Brown, né? Que aí ela vai mostrar como é que, por exemplo, o neoliberalismo ele vai se adequando à política do momento para conseguir construir a sua hegemonia enquanto pensamento. A partir do momento que o neoliberalismo vira hegemonia enquanto pensamento econômico, o que acontece? Ninguém pensa política econômica fora do escopo neoliberal, né? Que eu acho, inclusive, que é o neoliberalismo que vai criar aquilo que o Mark Fisher depois vai chamar de realismo capitalista. Eles construíram aqui, tem madeira, tem não sei o quê, mas tem uma ideia, tem um sentido, tem um espírito, etc, etc. Que é o que faz essas coisas terem importância. Então a gente precisa entender o quê? Sem mudar a ideia que o povo tem sobre esse país, não vai ter nenhuma ação verdadeiramente revolucionária e transformadora. Entende? Quer dizer, você precisa denunciar. Foi o que o tipo de ajuda que eu quis fazer com o meu trabalho. Entende? Ou seja, denunciar essas ideias, mostrar como elas são indigentes, etc. Né? E atacá-las sem hesitação e sem compromisso e tal. Percebe? Né? E tentar forjar o quê? Quer dizer, você montar uma explicação que não seja pensada a partir dos interesses dessa pequena elite, porque é exatamente isso. Você diz que é a corrupção, você está negando o voto do cara, você diz que a culpa da pobreza e da miséria é o Estado, a política, e tal, para que fica com todo o dinheiro, e você invisibiliza a ação dessa elite, que no fundo é o grande ladrão. Né? Quem manda na política é a elite econômica. Né? É a política, né? Quer dizer, não existe política sem economia, não existe economia sem política. Se vocês pegarem os principais teóricos clássicos de economia e for ler os caras, eles escrevem economia política. Tanto Marx, quanto Smith, quanto Ricardo. Central não vai fazer nada que não seja do interesse dessas frações do capital, percebe? Né? Então você tem o quê? Você tem que denunciar esse povo, né? Entende? Quer dizer, qual é o jogo que estão fazendo com ele. Você tem que explicar ao povo, antes de tudo, o quê? Porque ele é pobre no país rico. Mas você acha que o PT não fez isso? Não fez, obviamente não fez. Não fez, né? Porque você precisa explicar. Percebe isso? E colocar em xeque aquele que você fez aliança, né? Exatamente. O que foi que o PT fez? O PT fez o quê? Fez uma ajuda extremamente importante, né? Digamos assim, no nível econômico. Sim. E teve o quê? Entendeu? Quer dizer, é uma expectativa extremamente ingênua. Mas aquela questão, não foi uma ajuda, foi só um aumento do padrão de consumo, porque ele subiu, o salário mínimo teve um crescimento maior, teve aquela questão do boom das commodities. É um conjunto de fatores que faz com que o governo Lula 1 e Lula 2 tenha aquela prosperidade que todo mundo fala, né? Mas aí que é aquela questão, como que a classe trabalhadora vai sentir essa mudança? Inicialmente, só com o aumento do padrão de qualidade de vida. Você tem um filho que entra na universidade, né? Você tem vários casos de famílias que fazem universidade, né? Você tem a questão do ProUni, que criou-se o ProUni não, é o FIES, né? O ProUni ele dá bolsa de estudo. O FIES ele virou um problema ao longo do tempo. Hoje em dia eu conheço várias pessoas que estão trabalhando até hoje para pagar FIES, tá ligado? Já formou há 1000 anos. Então, tipo assim, você tem uma tímida ascensão de fatias mais empobrecidas da população com o governo do PT, né? E aí aquela questão, mas por quê? Você tem um crescimento econômico muito grande que permite você aumentar o salário mínimo de forma significativa, aumentar o poder de compra dessas pessoas. Se você pegar estritamente a política do PT durante os 2 governos do Lula, é uma política tipo assim, que valoriza o consumo e usa o consumo como um motor de crescimento, um dos motores de crescimento da economia. É lógico que tem toda a questão das exportações, mas o que acontece? Ele aumenta o salário mínimo dentro do país, ele aumenta o fluxo de dinheiro, consequentemente, né? Ele aumenta o fluxo de riqueza dentro do país, porque as pessoas estão consumindo mais, vai gerar mais mercadoria, vai aquecer o mercado, a economia vai crescer, vai ser mais um impulso para a economia crescer. Ele deu ascensão econômica para
os pobres. Mas aí é a questão que eu falei lá atrás. E a formação político-pedagógica? Não teve. Não é assim, eu vou melhorar a vida das pessoas, tá? A tal ponto as pessoas vão espontaneamente ter consciência, perceber que é em nome de uma vontade política. Mas não aconteceu. Não é assim. Em 2010 eu fui fazer uma pesquisa empírica com esse pessoal que tinha ganho mais de a nova classe C, etc. Né? Em Lula. Quando eu perguntei o que é que levou a essa melhora de vida, 80% me responderam Jesus. É mesmo? Claro, é o que ele ouve. Entende? As pessoas são inteligentes. Não deram crédito. Agora, essa inteligência precisa ser regada. Né? Se não... Ela não precisa ser. Não é só questão de ser regada, né, velho? É aquela questão do tipo assim. Qualquer pessoa hoje em dia que lê um pouco mais que a média, né, é visto como uma pessoa inteligente. Mas, cara, é aquela questão do tipo assim. Por exemplo, o Brasil hoje não tem o hábito da leitura. Né? A população não tem o hábito da leitura. E aí, por que não tem o hábito da leitura? Porque o brasileiro não gosta de ler. Não, gente. É porque não tem política pública que incentiva a leitura. Você tá entendendo? Se você tem poucas pessoas que entram na universidade, você tem poucas pessoas que têm acesso ao conhecimento. E tem outra questão também, gente. Não é todo mundo que vai entrar na universidade que vai se dedicar, vai estudar, vai seguir caminho acadêmico, vai seguir caminho de pesquisa, vai querer se tornar divulgador científico. A maioria que entra na universidade hoje entra para conseguir um emprego, não conseguir um emprego, né? Para ter uma formação, para tentar não ganhar salário mínimo. É isso que acontece. Então você não tem uma pessoa que entra na universidade em busca do conhecimento. Você tem uma pessoa que entra na universidade em busca de não viver à base de salário mínimo. Você entende? Você tem uma educação básica, ela é defasada. Você tem uma educação base que não tem uma formação político-pedagógica daquela pessoa, né? E aí você tem programas como a reforma do ensino médio, que é recente, que destruiu o ensino médio. Você está entendendo? Então, tipo assim, você tem toda uma arquitetura de instituições ligadas ao ensino, de instituições ligadas à formação, que em vez de formar esse indivíduo para viver em sociedade, no qual ele saiba a posição social dele, no qual ele saiba como as instituições funcionam, no qual ele saiba como está organizada a sociedade dele, o modo de produção vigente, como ele se organiza, como a divisão do trabalho social do trabalho é. Você não tem essa formação político-pedagógica do cidadão brasileiro em nenhum momento, nem no ensino fundamental, nem no curso superior. A não ser nos cursos. Tipo assim, eu falo que nem no curso superior, que você tem gente que faz sociologia, que faz ciências sociais, que faz economia, que sai repetindo um jargão tosco liberal a Deus dará, tá ligado? Tem gente que sai da porra do doutorado escrevendo aquele monte de lixo habermasiano e é isso aí mesmo, tá ligado? Mas é porque a pessoa tá lá por quê? Pelo título, para tentar se tornar professor universitário, para tentar ganhar um pouco mais do salário mínimo. Ele não vê a educação como a ferramenta da sua emancipação. Ele vê a educação como um modo de aumentar a sua renda. A educação no Brasil ela é instrumentalizada a partir de como ela pode aumentar a sua renda. Você pode pegar pelos cursos de universidade privada, gente. Aquilo ali é uma fábrica de mão de obra. Você tem hoje, tá? No presente momento, você tem curso de direito que não tem disciplina de filosofia. Direito é estritamente filosofia. E tem aluno de direito que não cursa filosofia. Então, por quê? É aquela questão. Educação no Brasil é para formar mão de obra, né? E as camadas mais empobrecidas, elas usam a educação para ter alguma ascensão social, para ganhar um pouco mais do que o pai ganhava. Hoje em dia já está muito difícil isso acontecer, né? Porque você tem dentro do neoliberalismo, você tem um processo de achatamento, estava procurando essa palavra, de achatamento dos salários, né? E a educação vira o quê? Em vez de ser uma ferramenta de emancipação, não, vou ali estudar para me ganhar um pouco mais, tá ligado? É foda, velho. Não vem nenhum conhecimento, nenhuma informação isenta e nem opiniões divergentes, porque é isso que a gente precisa, de uma imprensa plural, né? Onde todas as opiniões... Isso aí eu tenho que concordar com o GC. Você pega a imprensa no Brasil hoje em dia, ela é monotona, toda neoliberal. As importantes são representadas. Que é isso que vai permitir que a pessoa construa a opinião própria. Se ele recebe uma opinião só, vai ser isso é uma manipulação, ele vai ser um ventríloco de Deus. Entende? Ele vai saber de que maneira
Entende? Todo conhecimento e toda informação é mediatizada. Alguém está selecionando aquilo ali. Né? Entende? Como a gente nunca fez um debate sobre a televisão pública entre nós, que não é estatal, ela é pública, né? E a televisão pública é exatamente isso, é para você manter... E aí, eu acho engraçado quando o povo fala de televisão estatal, gente, a BBC é estatal. Você já viu alguém criticando a BBC ou falando que tem que privatizar a BBC? BBC é do estatal, gente. Ela é uma emissora de TV controlada pelo Estado britânico. E aí? A pluralidade, né? Você pega o pessoal do MST junto com o pessoal da UDR de um lado, o pessoal que é bancário com banqueiro, católico com evangélico, sabe? Agora vocês vejam aí que vocês vão montar a programação. A única saída é cada um ter a representação da sua visão de mundo. Entende? Isso é imprensa. Né? Isso é imprensa com o seu papel constitucional pedagógico. A nossa sempre foi mentira. Né? Ele jamais foi dito. Pelo modelo de concessão. Gente, se eu não me engano, é o Alim Camel. O nome do cara é Alim Camel. Ele durante muito tempo foi o cara que... Ele é o deixa eu ver. Alim Camel. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ali Camel. Esse cara aqui, ó. Ele é chefe de jornalismo da Globo. Esse cara aqui é citado em não sei quantos documentos da CIA. Tá ligado? Eu não sei se ele ainda é. É um jornalista e sociólogo brasileiro. Em janeiro de 2024, ocupou o cargo de coordenador de conselho eleitoral do Grupo Globo. Em 2012 e 2013, foi diretor de jornalismo da Globo. Entre 2012 e 2023. Ele comandava o jornalismo da Globo. Esse cara estava citado em documentos da CIA referente ao derrubada da Dilma. Tá? Não, porque os caras são detentores privados dessa mesma elite canalha. Não é isso? Ele vai o quê? Ele vai ser contra isso? Não, ele vai faturar em cima. Né? Percebe? Então você tem aí esse mecanismo. Que é do primeiro para o segundo governo do Lula, o que mudou? Você falava? Você teve a coisa das commodities, você teve um aprofundamento do processo de industrialização, você teve uma perspectiva... Aprofundamento do processo de industrialização é bem complicado de você falar, né, Gessé? Porra! De montar um ramo industrial novo, do petróleo, gás, etc., com a indústria naval, etc., e tal. Entendeu? Que é tudo que a elite canalha não quer. Né? O que a elite adora é quando tem um golpe de Estado para defenestrar governos populares, né? Por quê? Porque são governos industrializantes, que vão criar empresas públicas, etc., que esse pessoal vai poder vender na bacia das almas, como Paulo Guedes fez. Entende? A BR distribuidora por um ínfimo porcentagem do seu valor real, refinarias, né, a preço de nada. Claro que você recebe o seu em paraíso fiscal, porque ninguém é idiota, etc., Entende? Então, o Paulo Guedes, gente, era o cara que estava operando a economia brasileira enquanto tinha dólar em paraíso fiscal. E aí, dai a Ciro o que é de Ciro. O BTG Pactual comprou uma carta de crédito do Banco do Brasil. A carta de crédito era de 3 bilhões de reais, né? 3 bi. O BTG Pactual pagou nesta carta de crédito o valor de 300 milhões de reais. Paulo Guedes era o ministro da Economia quando essa transação foi operada. Foi durante o governo Bolsonaro. Paulo Guedes é sócio fundador do BTG Pactual. Quem trouxe essa informação à tona foi o Ciro Gomes. A elite gosta de quê? Né? De vender o que é público para botar no bolso. Né? Exatamente. E aí é aquela questão. Você tem o Estado fazendo o grosso, que é o investimento em infraestrutura. O Estado entra com a grana do investimento pesado, que vai dar pouco retorno. Quando está tudo pronto, já está dando retorno, eles vão lá, privatiza, porque da mão da iniciativa privada é melhor. E aí eles aumentam suas bases de expansão de lucro sem ter gasto nenhum. Tem um livro que chama Privataria Tucana, que ele vai falar sobre os processos de privatização que ocorreram no Brasil. E vai colocar em perspectiva uma coisa que eu acho muito interessante, que as privatizações no Brasil elas foram pagas com dinheiro do BNDES. Ou seja, eu pego o dinheiro com o Estado para comprar algo do Estado e vou pagar em suaves parcelas a perder de vista com o lucro da empresa que eu comprei do Estado. Né? É isso que essa galera faz. Né? Muito obrigado por ter assistido até aqui. 24 minutos, eu acho que deu um tempo relativamente bom. Tá? Mas muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu vou ficando por aqui. Semana que vem estamos aí de volta, tá bom? Um beijo, um abraço enorme no seu coração. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E falou, fui!